Você sabe como surgiu o K-pop? Hallyu, a onda coreana, é um fenômeno global que começou a se espalhar pela Ásia na década de 90 e tem como objetivo promover a cultura pop coreana. Foi muito difundido pelas redes sociais e principalmente pelo YouTube. O K-pop é um gênero musical que surgiu na Coreia do Sul a partir da confluência dos seguintes gêneros: pop, rock, jazz, hip hop, R&B, folk, reggae, country e a tradicional música coreana. O grupo tido como precursor do K-pop é o Seoul Taegeon Boys, que debutou em 1992. E o estilo musical diferenciado deles começou a chamar a atenção do governo coreano para o grande potencial cultural que isso poderia ter. Assim, o governo passou a investir na música para melhorar a imagem do país, criar uma influência cultural global, além de gerar uma nova fonte de renda e aumentar o turismo. Assim, foram investidos milhões de dólares para a criação do Ministério da Cultura com um departamento exclusivo para o K-pop. Ao contrário do que muitos pensam, esse movimento não surgiu por acaso, mas foi a implementação de uma política macroeconômica planejada pelo governo sul-coreano ainda na década de 90. Você sabe o que eram os tigres asiáticos? Os 4 tigres asiáticos, como ficaram conhecidos no Ocidente, faziam referência à Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong. O interessante é que, olhando a tradução literal dos nomes, tanto em chinês quanto em coreano, o significado é pequenos dragões asiáticos. O que nos leva a pensar como esses dragões acabaram virando tigres aqui no Ocidente. Eles ficaram conhecidos dessa forma devido ao rápido crescimento econômico que tiveram entre as décadas de 60 a 90, mantendo um crescimento nesse período de mais de 7% ao ano. Essas economias acabaram por se especializar em áreas de grande vantagem competitiva. Hong Kong e Singapura se tornaram líderes no mercado financeiro global, enquanto que a Coreia do Sul e Taiwan se tornaram líderes na produção de componentes de dispositivos eletrônicos e se tornaram um exemplo de desenvolvimento econômico para países emergentes. A Coreia do Sul é a única deles a fazer parte do G20 e da OCDE, e ainda está no top 10 do PIB per capita nominal. Você sabe qual é o metrô mais tecnológico do mundo? Se você pensou no metrô de Seul, capital da Coreia do Sul, é isso mesmo, acertou. Você sabe por que o metrô de lá é o melhor do mundo? Além de possuir uma infraestrutura completa para oferecer segurança, conforto e acessibilidade para os mais de 7 milhões de passageiros diários que passam pelas 23 linhas, 728 estações que compõem o sistema ferroviário metropolitano de Seul. O metrô de lá usa Big Data e Machine Learning para evitar gargalos e superlotações. Com um sistema de câmeras inovador, eles conseguem medir a quantidade de pessoas que estão embarcando em cada trem e a frequência desses embarques. Cruzando essas informações, eles conseguem ajustar em tempo real a velocidade e a quantidade de trens e vagões que vai passar por cada estação. Assim, os trens viajam com uma quantidade equilibrada de passageiros e o tempo de espera nas estações é otimizado. Isso não é fantástico? Uau! Fantastic, baby! Como você imagina que era a Coreia do Sul 60 anos atrás? Quem vê a Coreia do Sul hoje tem muita dificuldade de acreditar que em menos de 100 anos o país vivia um cenário muito diferente do atual, e era predominantemente agrário. A diferença é tanta que o contraste visual com fotos de 1955 com fotos de hoje em dia é chocante. Preparados? O crescimento econômico acelerado ficou conhecido como Milagre do Rio Han. O termo faz referência ao renascimento econômico que aconteceu na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Algumas estratégias tomadas pelo governo coreano foram fundamentais para que a Coreia conseguisse alcançar desenvolvimento econômico tão rápido, como, por exemplo, desenvolver uma indústria focada em exportações, investir em infraestrutura e capital humano e investimento em educação. Um dos fatores que mais contribuiu para esse sucesso foi o investimento em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. A Coreia investe hoje em dia cerca de 4,5% do seu PIB em P&D. Tecnologias que você não sabia que foram desenvolvidas na Coreia do Sul. O primeiro celular 100% touchscreen era o LG Prada e foi desenvolvido pela LG. Também foi o primeiro que tinha tela capacitiva, que é uma tela que tem uma maior sensibilidade e precisão ao toque. Foi anunciado em 2006. Impressão Nano 3D. O time de Seoul Sung-kwan, do Instituto de Pesquisa em Eletrotecnologia da Coreia, foi o primeiro a usar uma nova técnica de impressão 3D para demonstrar pela primeira vez a impressão de nanoestruturas 3D feitas 100% em grafeno. Holograma 3D. O primeiro holograma colorido 3D do mundo foi inventado pelo Instituto de Pesquisa em Eletrônica e Telecomunicações em 2015 na Coreia. E recentemente combinaram as tecnologias 5G e 3D para criar um dragão holográfico. Legal, né? Tecnologias que você não sabia que eram coreanas. Veículos elétricos online, também chamados de OLED.
O Caixa desenvolveu um sistema de transporte elétrico no qual os Zoleves conseguem se carregar eletronicamente a partir de um campo magnético, sem fio. Essa nova tecnologia permite que veículos elétricos transfiram eletricidade a partir da superfície da rua sem a necessidade de fios. Os primeiros ônibus Zolev do mundo entraram em operação em 2014 na cidade de Gunmi, na Coreia do Sul. Nanorobôs que atuam em células cancerígenas. Cientistas da Universidade Nacional de Cheongnan foram os primeiros a desenvolver um nanorobô que combate o câncer. O robô foi chamado de Bacteriorobot e funciona da seguinte forma: quando é injetado na corrente sanguínea, ele procura e destrói apenas as células cancerígenas. Genial, né? Prepare-se, porque essa informação vai explodir sua mente. Quando olhamos para os palácios e templos coreanos, ficamos encantados com a beleza dessas construções e a tendência é a gente ficar impressionado como eles estão bem conservados. Mas você sabia que ao longo da história coreana essas construções já foram destruídas várias vezes? Durante a invasão japonesa, por exemplo, todos os palácios foram destruídos. Inclusive o Gyeongbokgung, que era o maior e principal dos 5 palácios, ficou cerca de 300 anos abandonado aos destroços e só foi reconstruído pela primeira vez em 1867. Quando o Japão voltou a invadir a Coreia em 1910, ele construiu o edifício do governo japonês bem em cima do Gyeongbokgung. Se você não está reconhecendo onde que era isso, preste atenção nas próximas fotos. Gwanghwamun chegou a ser removido da frente do palácio e só voltou para lá em 68. Em 96, o edifício do governo japonês foi demolido. Antes, durante e depois. Você sabia que a história de Goblin faz parte da literatura oral coreana? No drama, a história gira em torno do romance entre a criatura mística imortal e sua noiva humana. Mas a verdade é que a história faz parte das fábulas, mitos e da literatura oral coreana, sendo um elemento folclórico com diferentes versões e características. Os goblins podem ter características positivas ou negativas, sendo vistos tanto como fantasmas ou espíritos. Algumas versões são vistos como espíritos com habilidades extraordinárias que podem ser utilizadas para provocar, encantar, pregar peças e até ajudar os humanos. Acredita-se que esses espíritos foram formados com utensílios que foram manchados com sangue humano. A primeira documentação sobre os goblins foi em um conto do livro Memorabilia dos Três Reinos, que foi compilado no século XIII. Em regiões como as províncias de Jeolla, acreditava-se que os goblins traziam doenças, enquanto em outras regiões acreditava-se que eles traziam boa sorte e longevidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos.